Hoje, vamos contar a história de um homem cuja vida é uma verdadeira montanha-russa de altos e baixos. Imagine ser vendido pelos próprios irmãos, virar escravo em uma terra distante e, no final, se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Esse é José do Egito, o sonhador que conquistou a confiança do faraó. José era o filho favorito de Jacó, seu pai, e por isso despertava a inveja de seus irmãos. José era conhecido por ter sonhos misteriosos que previam o futuro, como aquele em que via os irmãos se curvando diante dele. Esse sonho foi a gota d'água para que seus irmãos, tomados pela inveja, decidissem se livrar dele. Tomados pelo ciúme, os irmãos de José decidiram vendê-lo como escravo a mercadores que iam para o Egito. Após venderem José, seus irmãos precisaram encobrir o ato e inventaram uma mentira cruel para seu pai, Jacó. Eles sabiam que precisariam de uma prova convincente para Jacó acreditar que seu filho querido havia realmente morrido. Então, os irmãos pegaram a túnica colorida de José, presente que Jacó havia dado a ele como símbolo de seu amor especial, e decidiram usá-la como parte do plano. Primeiro, eles mataram um cabrito e mergulharam a túnica no sangue do animal, fazendo parecer que José havia sido atacado por uma fera selvagem. Com o manto ensanguentado em mãos, voltaram para casa e, sem dizer diretamente que José havia morrido, apenas mostraram a túnica ao pai perguntando: "Reconhece esta túnica?" Era uma forma dissimulada de sugerir que ele teria sido devorado por um animal, mas sem de fato afirmar diretamente o que havia acontecido. Ao ver a túnica manchada de sangue, Jacó imediatamente concluiu que José fora despedaçado por uma fera. Tomado pela dor, ele rasgou suas roupas em sinal de luto e se entregou a um profundo sofrimento, acreditando que jamais veria o filho novamente. Os irmãos, então, sustentaram a mentira por anos, vendo o pai inconsolável, mas sem coragem de revelar a verdade. José, que era apenas um jovem sonhador, foi arrancado de sua terra natal e levado para uma nova vida de desafios e dificuldades. Mas José tinha algo especial. Ele era fiel a Deus e perseverante. Mesmo como escravo, ele conquistou a confiança de Potifar, um oficial importante no Egito. José se destacou pela integridade e acabou sendo promovido para posições de responsabilidade na casa de seu senhor. Só que a vida de José estava longe de ser fácil. Ele foi acusado injustamente pela esposa de Potifar e acabou na prisão. Mesmo assim, ele não perdeu a fé. Na cadeia, continuou ajudando e interpretando os sonhos de outros prisioneiros. Enquanto esteve lá, José interpretou 2 sonhos de prisioneiros que trabalhavam diretamente para o faraó, o copeiro e o padeiro. Cada um havia tido um sonho perturbador e incompreensível, e José, com seu dom, ofereceu uma interpretação precisa para cada um. Primeiro sonho, o copeiro. No sonho do copeiro, ele viu uma videira com 3 ramos. A videira brotava, florescia e produzia cachos de uvas maduras. O copeiro então pegava as uvas, as espremia em um cálice e entregava ao faraó. Ao ouvir a descrição, José explicou que os 3 ramos representavam 3 dias. Ele disse ao copeiro que em 3 dias ele seria restaurado à sua posição no palácio, voltando a servir o faraó como antes. Segundo sonho, o padeiro. O padeiro também contou seu sonho a José. Ele sonhara com 3 cestos de pães sobre sua cabeça, sendo que o cesto de cima estava cheio de vários tipos de pães e bolos para o faraó. No entanto, as aves vinham e comiam os pães do cesto. José interpretou que os 3 cestos também representavam 3 dias. Mas ao contrário do copeiro, o futuro do padeiro era sombrio. Ele explicou que em 3 dias, o padeiro seria executado e seu corpo exposto para ser devorado por aves. Exatamente como José havia interpretado, 3 dias depois, o copeiro foi restaurado à sua posição e o padeiro foi executado. O ponto de virada da história de José veio quando o faraó teve um sonho perturbador com 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas. Ninguém conseguia explicar o significado, até que ouviram falar de José. Ele foi chamado para a corte e interpretou o sonho. 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de fome. José aconselhou o faraó a estocar alimentos e se preparar para os anos difíceis. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, responsável por armazenar mantimentos e cuidar da economia do reino.
José passou de escravo a líder de uma das maiores civilizações da época. Anos depois, a fome se espalhou pela região e seus irmãos foram ao Egito em busca de alimentos, sem saber que estavam diante de José. Após algumas provas e revelações, José perdoou seus irmãos e revelou sua verdadeira identidade, reunindo toda a família no Egito. A história de José nos ensina sobre perdão, resiliência e confiança. Mesmo nas piores situações, ele manteve sua fé e sua integridade, conquistando o respeito e admiração de todos. José do Egito nos lembra que cada obstáculo é uma chance de crescer e que até os maiores sonhos podem se tornar realidade. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu joinha e compartilhe essa história com mais pessoas. Com essa atitude, você estará ajudando a promover uma mensagem que vai abençoar muitas vidas. Até a próxima!